Olá galera, nesse vídeo nós vamos responder a questão 155 e 156 do caderno cinza da prova do Enem 2016, segunda aplicação, ok? A questão 155 ela nos diz o seguinte, uma pessoa está disputando um processo de seleção para uma vaga de emprego em um escritório. Em uma das etapas desse processo, ela tem de digitar 8 textos. A quantidade de erros dessa pessoa em cada um dos textos digitados é dada na tabela. Na primeira coluna, nós temos a numeração do texto, variando de 1 a 8, e na segunda coluna nós temos o número de erros do texto dado na primeira coluna. Por exemplo, texto 1, 2 erros. Texto 2, 0 erros. Texto 3, 2 erros. E assim, sucessivamente, até o texto 8, que teve 5 erros. Nessa etapa do processo de seleção, os candidatos serão avaliados pelo valor da mediana do número de erros. A mediana dos números de erros cometidos por essa pessoa é igual a... Aí nós temos aqui um conjunto de dados, 8 dados, e queremos saber a mediana, okay, do número de erros. Então, para se calcular a mediana de uma distribuição de dados, primeiramente você deve colocar os dados em ordem crescente. Note que aqui na tabela eles não estão em ordem crescente. O número de erros do primeiro texto é maior que o número de erros do segundo. O número de erros do quinto texto é maior que todos os outros. Ok? Então, colocando em ordem, o menor número de erros é 0. Né? Então, temos 3, 2 repetidos, certo? Em seguida, 3, depois 4, depois 5, depois 6. Né? Colocar eles em ordem crescente é o que chamamos de row, ok? Organizar os dados em um row. Então, colocamos todos os dados em ordem crescente. Feito isso, agora você vai calcular a mediana. Se a quantidade de dados for ímpar, a mediana vai ser o valor central. Mas como nesse caso a quantidade de dados é par, né? A mediana vai ser a média dos dois valores centrais, ok? Então tem 3 valores à esquerda, 3 à direita, e tem o 2 e o 3 centralizados. Okay? Note que se você colocar o 2 à esquerda, fica 4 valores à esquerda e 3 à direita. Né? E a mesma coisa, se você colocar o 2 centralizado, tem 3 à esquerda e 4 à direita. Portanto, os valores centrais são 2 e 3. Okay? Logo, a mediana vai ser a média aritmética desses dois valores. Logo, mediana, 2 mais 3 dividido por 2. 2 mais 3 é 5. A metade de 5 é 2,5. Ok? Logo, após colocar os dados em ordem crescente, concluímos que a mediana desses dados é igual a 2,5. 2,5 na questão 155 corresponde à letra B. Okay? Uma última ressalva. Colocar os dados em ordem crescente é primordial para calcular a mediana. Porque se você for calcular sem colocar os dados em ordem crescente, você veria que os valores centralizados aqui são 2 e 6. Tá vendo? Nesse caso, a mediana daria 4. Note que tem essa opção, a opção equivocada, certo? Então, é importantíssimo no cálculo da mediana você organizar os valores em um row em ordem crescente. Okay? Coloque todos os dados em ordem crescente e, em seguida, calcule a média dos valores centrais. Se tiver um único valor centralizado, ele será a mediana. Caso tenha 2, a mediana será a média desses valores. Então, isso encerra a resolução da questão 55. Esse exercício, o gabarito é letra B. Ok? Na mesma linha, vamos fazer a questão 156. Não se trata de uma questão de estatística. Essa é uma questão de equação do primeiro grau. Que nós temos o seguinte exercício. O gerente de um estacionamento próximo a um grande aeroporto sabe que um passageiro que utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta R$10 em combustíveis nesse trajeto. Ele sabe também que um passageiro que não utiliza seu carro nos traslados casa-aeroporto-casa gasta cerca de R$80 com transporte. Ok? Suponha que os passageiros que utilizam seus próprios veículos deixem seus carros nesse estacionamento por um período de 2 dias. Para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor cobrado em real por dia
de estacionamento deve ser no máximo de 35, 40, 45, 70 ou 90 reais, ok? Então, o passageiro que utiliza carro, ele gasta 10 reais, né, nesse trajeto. O que não utiliza carro gasta 80, certo? Então, supondo que o passageiro que utiliza carro vai utilizar esse estacionamento por 2 dias, né, quanto ele vai gastar? Ele vai gastar os 10 reais de combustível, né, mais 2 vezes o valor do estacionamento, que eu não sei. Né? Queremos saber qual é o valor que deve ser cobrado para que esse passageiro gaste no máximo, seja mais rentável vir, né, usar o estacionamento do que vir sem usar o seu carro. Né? Ok? Então, utilizando o carro, ele gasta 10 reais mais 2 vezes o valor do estacionamento, e nós queremos saber quando isso vai ser igual ao valor que ele gasta se ele não utilizar o carro. Ok? Passando o 10 para o outro lado, 80 menos 10, 70, igual a 2x, x igual a 35. Então, se for cobrado 35 reais por dia no estacionamento, tanto vir de carro quanto vir sem utilizar o carro, né, custará a mesma coisa, 80 reais. Ok? E a pergunta, né, quer saber o seguinte: ó, para tornar atrativo a esses passageiros o uso do estacionamento, o valor real cobrado por dia de estacionamento deve ser no máximo de 35 reais. Né? Porque quando é cobrado 35 reais, ele vai gastar 80, que é o que se gasta quando não se utiliza o carro. Caso o valor seja menor que 35, ele vai gastar menos. Então vai ser mais rentável utilizar o estacionamento. No máximo, o valor que pode ser cobrado é 35. A partir de 35, se gasta mais para utilizar o carro do que para não utilizar o carro. Okay? Portanto, o gabarito desse exercício é letra A. O preço da diária do estacionamento deve ser de 35 reais. Então, obrigado por acompanhar essa resolução. Se você ainda não está lá inscrito no canal, se inscreva e vamos seguir estudando juntos, né? Se preparando tanto para o Enem quanto para concursos em geral. Ok? E aprendendo matemática em todo esse processo. Então, obrigado por acompanharem e até a próxima resolução.